Olá, queridos alunos. Eu sou Paulo Lemos e pertenço ao Sistema Farias Brito de Ensino. Ensino a cadeira de Física pertencente ao departamento que leva para vocês as informações da vida, ligando a física à prática. Hoje, iremos trazer para vocês informações precisas dos processos de como o calor se propaga. Iremos abordar o processo da condução de calor. Em seguida, também comentaremos o processo da convecção de calor. E, finalmente, iremos fazer uma abordagem sobre a irradiação de calor. Para ficar mais claro o entendimento, a gente vai mostrar para vocês a seguinte animação sobre, inicialmente, o que vem a ser calor. O que se entende por calor? Calor é o transporte de energia térmica de uma região para outra devido à diferença de temperatura. Não esqueçam que o calor ele sempre flui da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Há diferença entre calor e energia térmica? Claro que sim. A energia térmica refere-se a quê? A energia associada ao grau de agitação das partículas que compõem a matéria. Já o calor, não. É a transferência de energia de uma região para outra de forma espontânea, da região de maior para a região de menor temperatura. Compreendido o que vem a ser calor, a gente vai passar aqui para uma outra animação que mostra exatamente o primeiro processo de propagação de calor, que é exatamente a condução térmica. Observem todos, nós temos aqui uma barra metálica e a gente vai aquecer essa extremidade da barra. Quando a gente fornece calor, as partículas que compõem a barra recebendo calor, elas ficam mais agitadas. Consequentemente, chocam-se com as partículas vizinhas, transferindo para essas novas partículas calor. E esse processo se repete. Em certo tempo, você vai notar que a outra extremidade da barra estará aquecida, mostrando que houve um transporte de energia de uma extremidade para outra. E o fundamental é um transporte de energia sem que haja deslocamento de matéria. Então você não pode esquecer, no processo de condução há um transporte de energia sem que haja deslocamento de matéria. Um segundo processo de como o calor pode se propagar é o que a gente chama de convecção térmica. Também a animação mostra para a gente esse processo da convecção térmica. Na animação temos um recipiente contendo água. E, através dessa fonte térmica, que é a chama, há um fornecimento de calor. A massa de água próxima à parte inferior da panela, recebendo calor, o que acontece? Ela fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela sobe. A água na parte superior, por estar mais fria, mais densa, ela desce, criando o que a gente chama de corrente de convecção. E depois de um certo tempo, toda a água vai estar aquecida. O calor, houve um transporte de energia, que nós chamamos de calor, da região inferior para a região superior. E mais, houve aí um deslocamento de matéria. Então, a diferença essencial entre a convecção e a condução é que na condução há um transporte de energia sem deslocamento de matéria, já na convecção há um transporte de energia com deslocamento de matéria. E vale salientar que na convecção ela sempre vai ocorrer na vertical. Por que, Paulo Lemos, na vertical? Porque é devido à diferença de densidade. O líquido menos denso sobe, o líquido mais denso desce. E a isso nós chamamos de convecção térmica. E por fim, nós vamos falar sobre o processo da irradiação. Mas vale salientar, antes ainda da irradiação, que a gente pode citar alguns exemplos clássicos da convecção. Por exemplo, numa casa, num país onde a temperatura oscila muito entre valores altos e valores baixos, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Lá, você encontra os aparelhos de ar-condicionados na parte superior das residências e os aquecedores na parte inferior.
Por que isso, Paulo Lemos? Vamos fazer uma animação aqui para você verificar. Observem todos. Nós temos que o ar-condicionado emite ar frio. Esse ar frio, por ser mais denso, desce e o ar quente sobe, criando uma corrente de convecção e, com o passar do tempo, todo o ambiente vai estar refrigerado. Também na animação você vai ver que no aquecedor ele localiza-se na parte inferior. Consequentemente, ao emitir ar quente, o ar quente sobe, o ar frio desce, também criando aí uma corrente de convecção e no final você vai ter todo o ambiente aquecido, tá bom? E para a gente finalizar, a gente vai falar sobre o processo da irradiação de calor. Uma pergunta clássica. Paulo Lemos, como é que o calor proveniente do Sol chega aqui na Terra viajando numa região que não existe partícula? Esse processo, pessoal, chama-se de irradiação. O que é irradiação? É o transporte de energia através de ondas. Não esqueçam que uma onda transporta. Então, o Sol emite diversas radiações para a Terra, como, por exemplo, a própria luz visível, o infravermelho, o ultravioleta. São ondas que transportam energia lá do Sol e chegando aqui na Terra, tá? Então, mais uma vez, vamos usar o recurso da animação para você compreender melhor esse processo da irradiação. Aqui a gente tem uma fogueira, que é uma fonte térmica, fornecendo calor. Alguém poderia dizer, Paulo Lemos, se a gente colocasse a nossa mão sobre a fogueira, a gente iria sentir calor? Claro, porque a fogueira iria aquecer o ar menos denso subiria, criaria uma região, né, que nós chamamos de uma região onde há uma convecção térmica, então sua mão seria aquecida por convecção térmica e também por irradiação, porque todo o corpo aquecido emite onda de calor, que é o infravermelho. Então, quando a gente coloca a mão sobre a fogueira, a gente recebe calor tanto por convecção como também pelo processo da irradiação. Um fato interessante é que, se você colocar a sua mão do lado da fogueira, você também vai sentir calor. Aí alguém vai dizer, Paulo Lemos, nós temos aí a convecção térmica. Não, a gente não tem convecção. Por que, Paulo Lemos? Porque a convecção é devido à diferença de densidade e ela ocorre unicamente na vertical. Se a sua mão aquece quando você coloca do lado da fogueira, é porque a fogueira estando aquecida, ela fornece ondas de calor em todas as direções, inclusive lateralmente. E um fato interessante, o único processo de calor que ocorre no vácuo é exatamente o processo da irradiação. E finalizando, pessoal, a irradiação é o processo de transporte de energia através de ondas eletromagnéticas, tá bom? No nosso próximo encontro, a gente continua com esse papo extremamente agradável. Tchau!